Agora uma outra dúvida. Antes de já te cortando, se você ia dar dica ou não, já Nem te falei. cortei. Então, beleza. Pra aquela pessoa que, por exemplo, assim, ó, só o marido empreende, ou só a esposa Hum. empreende. E aí a outra parte CLT às vezes acaba não entendendo. Porque empreender, nós sabemos na prática que, por exemplo, agora são 9h43 de uma quinta-feira. A gente trabalhou o dia inteiro. E ainda vamos trabalhar depois que sentar no sofá, você vai pegar o celular, vai ficar vendo ideia e a gente vai ficar conversando, porque nosso trabalho acaba nunca acabando, né? A gente sempre tá conversando ali, mas porque a Eu gente acho ama, que né? isso é uma coisa que a gente começou assim, né? Sim, Porque, na verdade, inclusive por falta de maturidade, porque pra quem não sabe, né, o Luiz, ele sempre empreendeu com os pais ou não, mas ele estava ali dentro de uma empresa, né? sim. Como uma figura o quê? Tipo uma autoridade, vai? Tinha um cargo bacana, né? É, E é de liderança, né? de É de liderança. liderança. É como se você não era o dono, mas estava ali Sim, como se fosse. exato. Me importava como. Então trabalhava mais, não tinha hora, era Sim, domingo a domingo. E eu, CLT, mal CLT, né? Tipo, tava é, saindo da escola pra CLT. Então a gente brigava muito nessa época porque era difícil pra mim entender. demais. E a gente era muito novo também, né? A Então, maturidade a então, gente não tem isso, tinha era nenhuma. muito novo, então não dá nem pra comparar, porque Sim, talvez hoje eu agiria completamente diferente, se, tipo, sei lá, eu fosse CLT e você sim, empreendesse. Tanto que quando a gente começou a trabalhar, tudo pra mim sempre foi muito difícil isso, né? sim. Você sempre quis fazer uma coisa Grande, grande, empreender, e eu não, e eu, o CLT era ótimo, o suficiente. sim. Não, Então, que legal você falar isso, porque era mais pra verdade, né? Porque eu sempre fazia mais, eu queria entregar mais, porque eu ganhava mais por fazer isso, né? E era difícil colocar isso na sua cabeça, né? sim. Porque pra você tinha a sua visão de mundo, e eu não sabia respeitar também, e vice-versa, eu também tinha minha visão e acabava não respeitando por falta de maturidade. A gente acabava não tendo maturidade pra entender Mas eu o acho que, processo que igual a gente tava você falou vivendo. da dica, assim, de tudo, uma coisa que eu acho é que, assim, se a gente é uma pessoa, meu, apoia, sabe? Sim, Da mesma maneira, lembra quando eu tava fora do emprego, né, já. Quando você. A atitude foi sua, vai da gente entrar no marketing de relacionamento. sim, Foi você que deu o pontapé inicial. sim. E eu não me encaixando naquilo, mas um Foi, foda-se né? grande, né? Exato, Porque o que exato. importa era se você tava bem, beleza. Então, engraçado que conversando com outras mulheres, uma vez que eu saí naquela última palestra que eu fui, Ah, tá. a gente tava conversando e uma delas tava falando exatamente isso, que o marido apoiava. E eu falei assim, nossa, graças a Deus, porque é tão ruim quando, imagina assim, ó, se eu tivesse a Liv, Apoiava ela empreender, que é o ela negócio dela. empreendia, exatamente. Eu falei, igual, imagina se eu tivesse a Liv normal e você não me apoiasse. Olha que horrível isso, Sim. né? Não ia dar E certo, sendo né? que uma coisa não anula a outra, né? Não é porque, sei lá, você tem empreende no paralelo, por exemplo, que muita gente faz isso, Sim. você deixa de, né, de fazer em alguma outra área da sua vida. Não, exatamente. Eu acho que tudo é questão de conversa, né? É. Tudo é questão Eu acho que a comunicação é o segredo da humanidade, né? Acho que quando a galera começar a Uhum. entender que o jeito que fala, como fala, o que fala, né? Faz completamente diferente, né? O Exatamente. jeito de colocar a palavra que é colocada. Acho que quando o pessoal começar a entender isso, muitas coisas vão começar a andar. Eu tava vendo até, nem te falei, tava vendo o negócio da Natália Arcuri hoje. Foi hoje. Ela fez um post que, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que 60 ou 70% dos divórcios é por conta financeira e por conta da Ai, eu não comunicação. duvido. E por conta da comunicação, porque o marido culpa a esposa que gasta demais Uhum. ou vice-versa. A esposa culpa o marido que É gasta demais. comunicação e acordos, né? Da mesma maneira. Sim? Eu tenho certeza que tem casal que não fala nem. É que Não sabe quanto ganha, já né? entra, tipo, em um podcast sobre finanças, né? Mas não sabe nem quanto que ganha um outro, né? Sim. Mas são, tipo, tudo acordo. E é É o que loucura, né? você. Ah, não, Gabi, o Luiz, por exemplo, você corta o cabelo todo mês. No começo, pra mim, era difícil entender, Sim. lembra? Porque eu passo anos sem cortar o Sim. cabelo. Então, como que você vai cortar o cabelo todo mês? Inclusive, tô precisando cortar. Inclusive, tá Já. precisando Né? cortar. Mas. São, assim, um sai de um lado, outro sai de outro. Você gasta no cabelo, eu sei lá, gasto uma outra coisa, um creme que eu uso todo Sim. mês. Então, são acordos, né? Exato. E acho que é ceder, né? Ceder É. os dois vão ter que ceder, as duas partes vão ter que ceder. Ah, se um dos dois não ceder, Não não, vai não rolar se tem. as pessoas ficarem Não se tem nem batendo. relacionamento, nem Exato. empresa, nem nada. Exato.